Olá, gente, tudo bom? Bem-vindos e bem-vinda mais uma vez. A gente está aqui dando continuidade na nossa série. O que a gente falou no episódio passado? Em 1918, não é que a Milícia da Imaculada ela teve assim um grande começo. Exatamente, né? Um desenvolvimento, assim, fundou, né? Não. E já uma superpotência. Foi. De forma alguma. Mas como a gente sempre fala, né? As coisas de Deus, ela começa no silêncio. Já no coração, Nossa Senhora a Imaculada foi preparando no coração de Kolbe, né? E também dos companheiros dele que ajudaram a fundar aí a Milícia da Imaculada. A gente vai falar durante esse episódio, mas a coroa vermelha sempre estava presente, né? E mesclando com a coroa branca. Mas para dizer que ele fundou a Milícia da Imaculada, ele teve apoio daqueles que estavam com eles, ok? Mas ele não teve um apoio total da congregação, da ordem, né, dos franciscanos. Não foi uma super aprovação, todo mundo vai ajudar, não. Em 1918 ele teve uma hemorragia muito forte. Esse foi o presente de primeiro aniversário dele, né? Que ele teve como fundador da Milícia da Imaculada. Então isso é importante a gente lembrar disso. E nesse tempo também foi suspenso os estudos dele também, né? Então ele perdeu um bom tempo, né? Devido à enfermidade que foi agravando, né? E isso fez com que durante todo esse período também a Milícia da Imaculada tivesse essa pausa aí. Mas eu digo que foi uma pausa da graça também, né? Porque foi um momento que ele teve para poder parar e pensar e projetar, né, o futuro, né, deste ideal que já estava plantado no coração dele. Então, por isso que é importante a gente falar um pouquinho disso também, a gente frisar isso. E aí, isso foi em 1918, que também teve a morte de dois dos frades que já estavam com eles. Em 1919, ele foi mandado de volta para a Polônia. E lá na Polônia, ele foi designado para ser professor de teologia no seminário em Cracóvia. E aí vem também uma dificuldade do dar aula, né? Porque precisa ter uma impostação de voz, precisa ter uma dedicação. Ele tinha todo o conhecimento, ele tinha tudo aquilo que um professor precisava, né? Enquanto conhecimento, sabedoria. Mas a questão dele, da tuberculose e também do pulmão, não deixava ele falar com voz alta, então ele tinha essa limitação no dar aula, por mais que as aulas eram boas, mas os alunos não escutavam muito bem o que ele falava. Vem mais uma vez aí a aceitação da coroa branca enquanto obediência e também a limitação, sendo assim uma parte da coroa vermelha. E aí, em 1919, precisamente no dia 22 de julho de 1919, ele conclui, né, um segundo doutorado dele em teologia. E nesse tempo ele tinha apenas 25 anos de idade. Que coisa, hein? E nesse mesmo ano, esse ano foi bem importante, ele teve a aprovação do bispo local e do superior provincial franciscano para a aprovação da Milícia da Imaculada. Exatamente. Então, a partir de agora a gente passa, então, né, para falar de uma forma assim, bem prática, o trabalho, né, o desenvolvimento do trabalho dele. Como que foi esse desenvolvimento do trabalho de São Maximiliano Kolbe? Primeiro que ele teve uma coisa muito certa, né, que é o ideal que nós trazemos até hoje para a nossa realidade, que era a da milícia, era ser simples. E o ideal, conduzir o mundo todo a Deus por intermédio de Cristo, sob a orientação de Maria. E atualizando essa frase, né, conquistar o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada. Lembrando que, novamente, em 1920, ele teve uma segunda recaída muito forte, no qual ele foi mandado para o sanatório em Zakopane, né, para se recuperar, né, da tuberculose. E lá ele foi feito como capelão, né, do sanatório. Né? E isso é importante a gente falar porque isso fez parte, né, daquele sofrimento dele, né, e ver também essa enfermidade como uma realização, como um sinal de Deus também
na vida dele. E uma coisa que é muito forte em São Maximiliano Kolbe, ele transformava em campo de evangelização o lugar em que ele estava. Então ele estava internado no hospital, depois ele foi colocado como capelão em 1921, e ali ele fazia uma oportunidade de evangelizar e ser milícia da Imaculada ali como ele era. Então, tinha muitos estudantes ali no hospital, então ele via essa possibilidade de levar a palavra de Deus, levar o testemunho, né, para os estudantes, para as pessoas que trabalhavam lá, para os diretores do hospital. Então ele via oportunidades. Neste mesmo período acontece um outro fato que, de uma certa forma, assim, humanamente deixou ele um pouco para baixo, mas ele não demonstrava isso. Foi quando os seus superiores pediu para ele também parar o trabalho da milícia da Imaculada. Visando, né, a saúde dele, que, querendo ou não, é uma dedicação muito grande. Você tem que arrebanhar gente, produzir conteúdo, divulgar, então exige da pessoa, né? No entanto, aí ele entendeu também o espírito da milícia da Imaculada. E foi aí que ele se tornou então o capelão do sanatório, e vendo que ali ele podia expressar no cuidado, né, o carisma da milícia da Imaculada. E é justamente o que a gente sempre frisa para os nossos militantes, a questão da milícia da Imaculada, sermos nós, cada pessoa, e não uma estrutura. A estrutura ajuda, é muito bonito, vale a pena também o investimento nisso, porém se nós não temos, nós somos. Mas em 1921 aconteceu uma coisa muito importante, que foi, antes do Natal de 1921, eles conseguiram publicar a primeira revista. Então ele ficou até 1921 internado, nessa função de capelão, com a saúde debilitada, mas depois ele recuperou e no finalzinho de 1921 eles conseguiram produzir a primeira revista, O Cavaleiro da Imaculada. Agora eu fico imaginando como foi a alegria dele, gente, depois de tanto sofrimento, depois de tantas situações assim, ele conseguiu produzir aí o primeiro exemplar, né? Aliás, o primeiro não, foi bastante, né? Assim, foi a primeira edição, vamos falar, né? Primeira edição, né? Gente do céu. Imagina a alegria deste homem, viu? Segundo os relatos que nós, estudando a história de São Maximiliano Kolbe e ouvindo também os testemunhos, né, das pessoas que conheceram ele, existe um relato muito interessante que diz o seguinte, né, e isso quem revela foi um dos colegas dele, né, que era muito próximo dele, que dizia o seguinte: evidentemente que ele não tinha total apoio dos seus superiores. Na verdade, ele buscava o apoio dele na Imaculada, na força do alto. E segundo os exemplos, tinha o superior dele, chamado Padre Afonso Ordini, que era o superior geral da Ordem dos Franciscanos, de 1924 a 1930. Esse mesmo superior, ele escreveu mais tarde o seguinte: no início, o provincial superior, Padre Peregrino Raxela, era completamente contra as atividades de Kolbe e ficou durante muito tempo perplexos com suas inovações, porque para eles, né, não fazia parte do carisma dos franciscanos, né? Mas a imprensa, né, não estava nos planos dos franciscanos, não era isso que eles trabalhavam, de fato. Porque era pensar em jornalismo, pensar nessas coisas assim, então não era carisma dele, né? E depois também a preocupação superior, eu acho que é questão de prudência mesmo. Que o Padre Kolbe estava muito doente também, então a gente tem que levar também em consideração nesse sentido, né? Toda vez que ele ia falar com os superiores, né, por mais que tinha aprovação, eles falavam assim: tá bom, pode fazer, ok, mas a gente não vai poder ajudar no custo. Então ele começou essa revista com doação, ele ia com a cara e com a coragem pedindo para as pessoas para ajudar nessa nova obra e convencia as pessoas e ele conseguiu. Ok. 1922, eles começam a ampliar essas publicações, as edições da revista, com mais exemplares. E acontece um fato, em 1922, um milagre. O Padre Kolbe, ele sempre foi nos bairros mais pobres para pedir ajuda para a impressão do Cavaleiro, para ajudar a milícia da Imaculada. E numa desses retornos, dessas voltas para casa,
ele passou lá na igreja, né? E ele foi rezar diante do altar da Imaculada e lá ele encontrou um envelope. Estava escrito assim: